Bom dia, pessoal, mais uma vez. Vamos agora partir para a aula de contabilidade gerencial, uma aula super legal. Adoro essa disciplina, adoro esse conteúdo. A gente vai falar sobre os indicadores financeiros, né? São os indicadores que fazem parte da estrutura do balanço patrimonial e que deles a gente tira todas as informações enquanto gestor financeiro para tomar as decisões de investimento, de financiamento, de busca ativa de recursos. Beleza? Então, nossa aula, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre indicadores financeiros. Quais são eles? A gente vai falar sobre as liquidez imediata, liquidez seca, liquidez geral, liquidez corrente, os indicadores de solvência e de endividamento. Mas aí tem vários outros tipos de indicadores que a gente pode falar, que a gente pode entender. Mas para nós, né, para vocês, é interessante esses que eu falei, os indicadores de liquidez, que são as liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, liquidez real e liquidez geral, né? E o de solvência, a solvência técnica. Mas aí tem vários outros, capital de giro é um indicador, capital de giro circulante é um indicador, endividamento é um indicador, estrutura de endividamento é um indicador, participações de capitais também é um indicador financeiro e por aí vai. Tranquilo? Então, o que são indicadores financeiros? Indicadores financeiros são chamados de estruturais porque permitem analisar a posição financeira do patrimônio e os efeitos das relações existentes entre a estrutura de aplicações, de origem de aplicações e de origem de capital. É aquela estrutura que eu sempre falei para vocês, né? Aqui a gente tem as origens dos recursos e aqui a gente tem as aplicações de recursos. Do lado do passivo a gente tem todas as origens de recursos, do lado do ativo a gente tem todas as nossas aplicações de recursos. Então, de onde vem o recurso e para onde vai esse recurso. Quando a gente fala de recurso, a gente está falando de quê? De dinheiro. Isso aí vai refletir a situação financeira da empresa presente, né, naquele momento, da estrutura financeira patrimonial. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, vou enviar para vocês mais uma vez dizendo, vou enviar para vocês o material em PDF, e aí vocês vão conhecendo e vendo o que eu estou falando. Entendendo a estrutura dos indicadores financeiros. A gente tem o ativo, que eu já falei para vocês, canso de falar, né? O ativo vai se dividir em ativo circulante e não circulante, né? E o passivo vai se dividir em passivo circulante e não circulante, e o meu PL, que o PL é o passivo mais o PL. Tá bom? Então, nessa estrutura a gente tem de ativo circulante disponibilidade, que é o caixa de 18 mil, contas a receber um valor de 93.550, os estoques de 198.380. Lembre-se desses dados. E aí eu vou falar para vocês posteriormente, porque nos indicadores, gente, tem umas fórmulas que a gente precisa dessa estrutura patrimonial para a gente entender se está realmente rentável ou não esse investimento, esse financiamento, esse investimento, né? Então, dá um total de ativo circulante de 310.530. No meu ativo não circulante, a gente tem contas a receber de 228.650, um imobilizado de 816.050, dá um total de não circulante de 1.044.700. Né? Então, o total do ativo dá 1.355.230. Do lado do passivo circulante, a gente tem um total do meu passivo circulante, que é fornecedores, outras contas, financiamento, de 352.400. E o total do meu passivo não circulante, que é relacionado ao financiamento, a outros, e que dá um total de 182.300. E o patrimônio líquido, que é de 830, que somando os dois, né, o passivo mais o PL, dá 1.355.230. Vocês peguem o material e vão olhando o que é que eu estou falando, tá bom? E aí a gente parte para os indicadores, diante dessa estrutura, né? O que é isso? O que é isso? Os indicadores, gente, são esses. Indicadores de liquidez imediata, indicadores de liquidez corrente, liquidez real, liquidez geral, o de solvência técnica, que é o que a gente precisa entender. Capital de giro é um indicador, capital de giro circulante também é outro indicador, endividamento total é um indicador, estrutura de endividamento total também é outro indicador e participações de capitais também são outros indicadores. Mas vamos lá partir para o de liquidez, que é o que interessa para a gente. Beleza? O que é liquidez? Liquidez é a capacidade que a organização possui de pagar suas obrigações com base nos próprios recursos circulantes. Então, quais são os próprios recursos circulantes? O que está dentro do ativo circulante e do meu passivo circulante. Os recursos circulantes. O recurso que está circulando em um determinado período. Seja ele circulante
ativo circulante e não circulante, que é aquele que é acima de 12 meses. Tranquilo? Então, refletem ações administrativas passadas e presentes estáticos, que influenciam sobremodo na decisão sobre o futuro da organização. Possui estreita correlação com os indicadores de endividamento que eu falei para vocês. E o de solvência? O que é o de solvência? Solvência também é a medida que a capacidade tem de possuir e pagar suas obrigações. Aqui, entretanto, usando todos os recursos e não somente os recursos circulantes. Ou seja, todos os recursos que eu tiver no PL, no realizável a longo prazo e por aí vai. Todos os recursos que tiver fazendo parte do balanço patrimonial faz parte do indicador de solvência, que reflete também ações administrativas passado e presente, estado que influencia sobremodo nas decisões presentes, por se tratar da análise de um estado terminal da organização, quando a organização está quase falindo, se acabando. Tá bom? E aí a gente parte para os indicadores de liquidez, as finalidades. Né? Para que servem os indicadores de liquidez? Para avaliar a capacidade de obter, conceder e pagar e receber crédito, definir limite de crédito. 2. Medir a garantia de operações, medir risco, revelar a saúde financeira da empresa, como, por exemplo, processos licitatórios, processos periciais e de auditoria. 3. Analisar os investimentos e avaliações das empresas. E 4. Estabelecer os padrões comparativos e as relações do benchmark. Tá bom? Então, e os indicadores de solvência, para que serve? Serve para as mesmas finalidades de liquidez. Porém, a diferença é que é usado geralmente em estados terminais da organização. Quando acontece uma fusão, uma cisão, uma incorporação, quando a empresa quebra, fale, quando abre concordata, quando abre uma dissolução. Então, tudo isso serve para os indicadores de solvência. Quando ela vai se acabar, extinguir as suas atividades. Porque ela vai pegar tudo que tem, né? Porque a gente sabe que o balanço patrimonial é o ativo mais o passivo menos o PL, mais o PL. Então, quando a gente vai pegar tudo que tem, tudo que ela tem de positivo e de negativo para tentar sanar as suas dívidas. Isso serve para os indicadores de solvência, tá bom? Então, a principal função é essa, quando ela vai partir para um estado terminal da organização, da entidade, né? Fusão, quando ela vai juntar com outra organização, com outra empresa, a cisão também, a incorporação, a falência, quando ela vai cair, falir, se acabar, eliminar suas atividades. E quando há concordata ou dissolução. Tá bom? E aí vamos partir para os indicadores de liquidez, que é o que importa para a gente, como eu falei para vocês. O primeiro indicador vai dar a liquidez imediata. O que é a liquidez imediata, pessoal? A liquidez imediata é a capacidade de pagar suas obrigações. É preciso ter cuidado com esse indicador, com as generalizações dele. Teórica, que são feitas a respeito desta medida, pois possui limitações que devem ser consideradas. Então, qual é o indicador, qual é a fórmula que serve para a gente entender o indicador de liquidez? A gente vai pegar dentro daquela estrutura patrimonial que eu falei para vocês, né? A gente vai pegar todas as disponibilidades, né? Que dá um total da disponibilidade, que é do caixa, né? Dividido pelo passivo circulante. Então, naquele caso, vai ser um valor de 18.600 dividido pelo total do meu passivo circulante, que é 352.400. Então, vai dar igual a 0,052. Então, o que é que significa isso? Significa que para cada R$1 de dívida, né, que a empresa tem uma estatística, né, um índice de atratividade. Então, para cada R$1 que a empresa deve, ela consegue pagar 0,052 centavos, ou 5,2%. Então, que é provavelmente, ou seja, se ela tem uma dívida de R$1, ela não consegue sanar todas aquelas dívidas naquele momento. Isso serve para o indicador de liquidez. Não é interessante? Né? Passamos para outro indicador, que é o de liquidez corrente. A capacidade de pagar obrigações de curto prazo. Então, quando a gente fala de curto prazo, a gente está falando de um período de até 12 meses, né? É preciso ter cuidado com as generalizações também teóricas que são feitas a respeito desta medida, pois possui variáveis e limitações que devem ser consideradas. Exemplo, realidade dos prazos. Realmente, será que é de curto prazo? Será que esse prazo que foi dado realmente caracteriza-se curto prazo? Veracidade dos dados. Aí vocês lembram daquela aula que eu acabei de ministrar para vocês sobre contas contábeis, né? Capacidade de realização, risco, a classificação contábil, a finalidade, etc. Então, qual é a fórmula desse indicador? O ativo circulante dividido pelo meu passivo circulante. Então, o total do ativo circulante daquela estrutura que eu falei para vocês dá um total de 310.000
352.530. E o total do meu passivo circulante dá um total de 352.400. Então, se eu dividir o meu ativo circulante dividido pelo meu passivo circulante, se eu pegar essa fórmula, eu vou encontrar um valor igual a 0,88. O que é que significa isso? Que para cada R$1 de dívida, que a gente pegou esse indicador, né? R$1, vamos supor que essa empresa está devendo R$1. Então, se ela estiver devendo R$1 dentro do indicador de liquidez corrente, então para cada R$1 de dívida eu só consigo pagar 88 centavos. Então, ela vai ficar com déficit de pagamento, não é verdade? E aí o próximo indicador, que é o indicador de liquidez real ou seca. O que é que significa isso? Ela estuda a capacidade de pagar suas obrigações de curto prazo, com a diferença que aqui procura-se eliminar os fatores de risco. Então, nesse caso, a gente vai eliminar os fatores de risco desse pagamento. Os cuidados com as gerações também teóricas devem ser redobrados nesse indicador. Além das limitações inerentes, né, a realização dos prazos, veracidade dos dados, capacidade da realização, risco, classificação contábil, finalidade de análise e exclusão dos estoques, cria uma nova variável a ser considerada, que é a capacidade de realizar tais estoques, nesse indicador de liquidez real ou seca. Então, o que é que acontece nesse indicador? Qual é a fórmula? A fórmula desse indicador vai ser o meu ativo circulante menos o que eu tenho no estoque, menos o que a empresa tem no estoque, dividido pelo meu passivo circulante. Então, se a gente observar lá, 310.530 do que é o valor do meu ativo circulante, menos 198.380, que é o valor do meu estoque, dividido por 352.400, a gente vai encontrar aí um valor. A gente vai entrar para a próxima fórmula, né, que vai pegar os 310.530 menos 198.000, a gente vai encontrar um valor de 112.150, dividido por 352.400, a gente vai encontrar 0,31. Então, significa dizer que para cada R$1 de dívida, eu tenho como pagar 31 centavos. E aí a gente passa por um indicador de liquidez geral, que agora se estuda a capacidade de pagar suas obrigações a longo prazo. Gente, é importante que vocês pensem da seguinte forma. Mas é diferente. Porque a forma de endividamento da empresa, ela vai caracterizar de acordo com os prazos que ela precisa pagar, não é verdade? Que ela precisa ter para pagar. E aí esses indicadores vai trabalhar de acordo com os prazos. Então significa dizer que a curto prazo ela não consegue sanar as dívidas. Significa dizer que a longo prazo ela pode sanar as dívidas de acordo com as suas atividades. É por isso que é importante que a gente conheça como funcionam todos esses indicadores e façam essa análise para que a gente consiga entender se realmente, às vezes a gente pensa, a empresa faliu, mas aí a empresa faliu naquele momento, ela não consegue sanar suas dívidas a curto prazo, mas a longo prazo ela consegue sanar suas dívidas, de acordo com a estrutura patrimonial dela, obviamente, né? Ela não poderia sanar suas dívidas a longo prazo, mas a curto prazo ela possivelmente poderia sanar, e por aí vai. De acordo com esses indicadores, a gente consegue compreender, né, se a empresa pode ou não sanar as suas dívidas. E aí vamos passar para o indicador de liquidez geral. Agora sim, você estuda a capacidade de pagar suas obrigações a longo prazo. Com certeza, os cuidados com as generações devem ser os mesmos, né? Quando a gente fala dos cuidados com as generações, com o geral, como eu acabei de falar para vocês. Então, são essas coisas que a gente não pode generalizar a empresa. Ela tem uma função de atividade a longo prazo e ela tem uma outra função de atividade a curto prazo. E aí, nessas duas funções desses prazos, ela consegue trabalhar os momentos dela pagar ou sanar suas dívidas. Então, qual é a fórmula da liquidez geral? Né? É o ativo circulante mais o ativo não circulante, ou seja, tudo que a empresa tem disponível naquele momento, mais o que ela não tem disponível, como terreno, casa, carro, né, que vale também dinheiro, né, dividido pelo exigível total. O que é o exigível total? É o passivo circulante mais o PL. Né? Então, vai dar um valor de 310 mil do meu ativo circulante mais 228.050 do meu ativo não circulante, que vai dar um total de 539.180, né? Dividido pelo meu exigível total, tudo que eu tenho de obrigação a pagar, né? Do passivo circulante e não circulante. Então, eu vou encontrar um valor de acordo com aquela estrutura que eu usei de exemplo inicialmente, né, de R$1,01, né? R$1,01. Então significa dizer que para cada dívida que a gente vai adquirir, como eu falei, a gente vem falando todos os indicadores de liquidez,
Não, para cada dívida de R$ 1, a empresa consegue pagar R$ 1,01, ou seja, 1 centavo a mais do que ela poderia. Ela tem um saldo aí de pagamento. Então, por isso que a gente não pode generalizar muito as atividades financeiras empresariais de uma empresa, né? Por conta disso, por conta desses indicadores. Tá entendendo? Então, se a gente pegar o pagamento dessa empresa de liquidez corrente, ela não consegue sanar suas dívidas. Se a gente pegar esse pagamento através da análise da liquidez real, ela não vai conseguir sanar sua dívida, mas se a gente pegar o indicador de liquidez geral, ela vai conseguir sim sanar as suas dívidas. Beleza? Então, o que é a solvência? Voltando para a solvência, né? O que é a solvência? Estuda a capacidade de solver os passivos existentes na data do evento. É uma medida que requer análise, uma posição muito diferente, pois a análise dependerá fundamentalmente da sua finalidade. Portanto, não está isenta de perigos com as generalizações conhecidas, como a gente acabou de falar. Além de todos os cuidados sugeridos pelas medidas anteriores, outros fatores, principalmente relacionados com a atualização de valores ativos e passivos, a data, o preço de mercado, as disposições estruturais, são importantes. Tá bom? E o outro indicador que eu preciso que vocês conheçam um pouquinho, que é o indicador de endividamento, que fala da estrutura de capital, que a gente já sabe o que é a estrutura de capital, né? A junção do capital próprio com o capital de terceiro. E aí a gente tem, fundamentalmente relaciona-se às fontes de fundo, capital próprio e capital terceiro, como eu falei para vocês. Endividamento total, que é a participação do capital de terceiro sobre o recurso total. Né? 2, a participação apenas dos capitais. E 3, endividamento de curto prazo, que é a estrutura de endividamento. Tranquilo? Então, mas eu queria mesmo que vocês entendessem, por isso que eu foquei mais nos indicadores de liquidez, que eu considero para a gente o mais importante indicador de análise financeira de uma organização. Tá bom? Beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!